Dor de cabeça, desmaios, dor na coluna, sintomas que talvez precisem de uma avaliação de um neurocirurgião para descartar a possibilidade aí de uma cirurgia. Bom, para falar sobre esse assunto e também sobre um congresso nesta área que vai acontecer em Passo Fundo na semana que vem, agora em novembro, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o neurocirurgião Luciano Manzato. Doutor, seja muito bem-vindo ao PFTV. A gente ouve falar em neurologia, também na área da neurocirurgia. Ainda que estas duas áreas trabalhem juntas, existem diferenças. De que diferenças a gente está falando, doutor? Basicamente, o neurologista ele não faz procedimentos invasivos, né? Trata doenças, por exemplo, como esclerose múltipla, como Alzheimer, né? Que são doenças que se lida com um tratamento medicamentoso e algumas outras medidas. O neurocirurgião, como o próprio nome diz, faz os procedimentos invasivos, por exemplo, operar um tumor, uma cirurgia de coluna, o tratamento de um aneurisma cerebral. São doenças que a gente não consegue resolver com medicamentos, né? E a impressão que a gente tem é que cada vez mais existem alternativas para um neurocirurgião, cada vez mais se encontram mais recursos de cirurgia para preservar a vida do paciente. Tem evoluído bastante, principalmente do ponto de vista tecnológico, as nossas técnicas operatórias, né, para todas as áreas. A gente consegue fazer hoje em dia a cirurgia de Parkinson, né, claro que com suas indicações. A própria doença aneurismática cerebral evoluiu muito nas últimas décadas. Hoje em dia nós conseguimos fazer o tratamento através de um cateterismo, sem ter a necessidade de cirurgia aberta, né? E próprias cirurgias de coluna. Hoje em dia existem cirurgias endoscópicas, né, muito menos agressivas. Então tudo isso vem para nos ajudar bastante. Parece estranho falar em cirurgia de coluna, mas dependendo a área do problema, não só um ortopedista, mas um neurocirurgião também precisa atuar, doutor. Isso. Tanto o ortopedista com formação em cirurgia de coluna quanto o neurocirurgião podem operar a coluna, né? Falando-se da parte óssea, de colocação de material instrumental, parafusos, placas, e a parte medular propriamente em si, como tumores intramedulares, aí sim fica mais restrita a parte do neurocirurgião. O paciente normalmente não procura pelo neurocirurgião, ele procura pelo neurologista que, se for o caso, encaminha ao neurocirurgião. Isso, tem muitas condições clínicas que se misturam. Por exemplo, o paciente pode ter uma dor de cabeça, que é uma enxaqueca, ou pode ser um tumor. Então, acabam procurando o neurocirurgião também por essas questões clínicas. Mas em centros maiores, por exemplo, São Paulo, realmente o paciente que vem para o neurocirurgião já vem indicado do neurologista. Bom, e um pouco disso que a gente está falando e de tantas outras novidades que existem nessa área vão ser discutidas em um evento que acontece na próxima semana em Passo Fundo, um congresso. Isso, estamos na nossa 11ª evento, já 11ª vez, né? É um evento que é para todas as áreas da saúde, tanto para médicos, dentistas, fonoaudiologia, fisioterapia. É um evento multidisciplinar. O nosso foco principal são alunos em formação, residentes em formação e os colegas também dessas áreas, né, tanto de Passo Fundo quanto da região. Ainda mais sendo Passo Fundo uma referência, um polo na área da saúde aqui no interior do estado. Isso, nossa área de abrangência é muito grande, a gente acaba atendendo muitos pacientes, cerca de 1,5 milhão de pessoas na área da saúde. Então o volume de Passo Fundo é muito grande. E temos evoluído muito em todas essas áreas, não só na medicina. Isso a gente quer abordar um pouco também no nosso congresso e ampliar para todas as áreas. Foi uma coisa que a gente mudou um pouco nos últimos anos, saindo só da neurologia e da neurocirurgia para conseguir expor todas essas evoluções. Quem ganha com tudo isso é o paciente, né? Que é tratado por um multiprofissional, digamos assim. Exatamente. Doutor, só para concluir, quem tem interesse em participar, como deve proceder? Nós temos no nosso site, as inscrições estão abertas, tá, para qualquer um que tenha interesse. E lá na nossa página, também das redes sociais, tem os passos, tudo certinho. Procura como Congresso do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia. É só digitar na internet que já aparece lá a primeira opção. Tá certo. Doutor, muitíssimo obrigada, um bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigada.